colocar de novo o link, tá? Lembra, o áudio está aberto. Mais 2 minutinhos, ver se o pessoal entra. Nós estávamos com 13 alunos, se mais alguém volta. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos novamente para parte 2 da aula. Compartilhar, então, agora. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu falei mostrando ali para nós sobre o exemplo de 1 a 10, mas se eu falasse assim, se fosse de 1 a 1000, né? Eu ia ter que fazer 1 mais 2 mais 3, né? Ficaria insuportável a gente fazer isso numa conta dentro de sala de aula. Então, a formulazinha que a gente utiliza para soma de progressão aritmética é essa aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro termo, vou somar com o último termo, aí tanto faz multiplicar ou dividir, porque a precedência dessas operações é a mesma. Eu gosto de fazer a multiplicação e dividir por 2. Por isso que eu falo assim, ó, A1 mais AN vezes N sobre 2. Cada um faz do jeito que quiser. Quiser dividir aqui, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. No nosso caso lá, o primeiro termo era 1, o último termo é 10, estou somando de 1 a 10. São 10 termos dividido por 2. Esse 2 cancela com esse 10, fica assim. 10 mais 1 dá 11. 11 vezes 5, 55 é o número que a gente chegou, contando de 1 até 10, somando esses números. Vamos fazer alguns exercíciozinhos agora sobre esse assunto que é bastante importante. Vamos fazer um basicão aqui, ó. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. Não importa que ela é infinita. Ele limitou para mim, que são 20 termos. Então, eu vou fazer SN, o meu N, então, vale 20, porque ele quer que eu some os 20 primeiros termos, é igual o A1, que vale 2, mais o AN. Opa, perdão. O A1 vale 2, mais o AN. Opa! Eu não sei quanto que vale o meu 20º termo. Claro que sabe, é só você usar a fórmula do termo geral. O A20 é igual a 1 mais 19R. A20 é igual, o A1 eu sei que vale 2, mais 19R. Quanto que vale a minha razão? Sua razão? Uhum. 3. Isso, porque eu saí de 2 para 5, para 8. Então, meu A20, 19 vezes 3 é 57, com 2, 59. Então, eu vou aqui, ó. Isso aqui é 2 mais 59.
Se ele quer que eu faça isso para 20 termos, então meu N vale 20, que é igual a esse cara que está aqui, Dividido dividido por por 2. 2. Então meu S20 é igual. Esse 2 com esse 20 eu posso simplificar, sobra 10. 2 com 59 dá 61. 61 vezes 10. Ó, é isso, 61 vezes 10, 610. Esse aqui é um exercíciozinho, assim, seria bastante tranquilo, né? Não acredito que seria um modelo do Verbena. Ele gosta de uma coisa mais elaborada, mas eu acredito que dá para a gente embasar como sendo o primeiro aqui. Eu vou colocar um outro de soma de termos, que eu falo assim, esse aqui é um que faz pensar um pouco mais. Esse aqui, ó. A gente viu o de múltiplos lá. Ele queria saber quantos múltiplos tinha entre 100 e 400. Agora é um pouco diferente, ó. Determine a soma dos múltiplos de 3 ou múltiplos de 4 entre 1 e 1000. Por que que esse daqui é um negócio diferente? Bom, primeiro eu tenho que descobrir a soma dos múltiplos de 3. Todo mundo concorda comigo? Sim, Aham. O ou significa o quê? toma. Mais, não é isso? Soma. Múltiplos de 4. Então, eu tenho que fazer dos múltiplos de 3 e múltiplos de 4. Qual é o pega desse exercício, pessoal? Quem é que enxerga o pega? Tem que somar os dois valores? Isso não é o pega ainda, isso é o que você vai fazer. Olha que interessante. Vamos pegar aqui, começando do 1. Me fale múltiplos de 3, a partir do 1. Múltiplos de 3? Isso, O 3 mesmo, né? isso. 9. 3, 6, 9. 9, 12, 15, 18, 21. E vai embora, né? É, Isso é o conjunto dos múltiplos de 3. Me fale agora o conjunto dos múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, Olha 28. para os dois conjuntos, o que vocês conseguem enxergar? Números comum, é isso? Quais números? O 12, O que mais? 24, Arrisca qual que vai ser o próximo que é comum? vai ser 36? 36 vai ser comum entre eles também. Lembra quando a gente falou de probabilidade? Qual é a probabilidade de tirar uma carta que é uma dama ou uma carta de paus? A gente verificou que tinha a dama de paus, não, de ouro, perdão, que era comum aos dois conjuntos. Aqui eu tenho duas vezes somando o mesmo valor. Por quê? Eu estou somando 12, 24, 36, 48, tanto no múltiplo de 3 quanto no múltiplo de 4. 4. O que que eu preciso fazer? Como eles se repetem de 12 em 12, eu tenho que descobrir quem são os múltiplos de 12, que é 12, 14, 12, 24, Opa. 36 e vai embora. Eu vou somar esse cara aqui, o múltiplo de 3, mais o múltiplo de 4, e do total eu vou tirar quem? Os múltiplos de 12, porque ele já apareceu duas vezes, ele só pode ser contado uma vez. Como as contas são gigantescas, eu vou fazer mostrando a resposta aqui para vocês. Olha lá. Quem são os múltiplos de 3? Bom, como eu tenho entre 1 e 1000, a minha sequência vai entre 3 e 999. O primeiro termo é 3, o último é 999. Então, A1 mais AN. O número de termos é 333, né? Se você dividir esse por esse, divide por 2. Então, eu tenho a minha soma é 166.833. A soma dos múltiplos de 3. Fazendo para os múltiplos de 4 agora. Se eu dividir o 1000 por 4, significa que eu tenho 250 números. O primeiro número é o 4, o último vai ser o 1000. E entre 4 e o 1000, indo de 4 em 4, eu tenho 250 valores. Então, vai ficar primeiro mais o último, A1 mais o AN, vezes o número de termos, que é 250, dividido por 2. Como é que eu acho o número de termos? Eu pego o tamanho da minha sequência, que é de 1 até 1000, e divido pelo tamanho do múltiplo. Aí eu pego sempre igual aqui eu precisei pegar o aproximado, né? O primeiro é o 3 e o último é o 999. 999 de por 3 dá os 333. Bom, nessa soma aqui, eu achei que dá 125.500.
90% das pessoas que fizeram esse exercício simplesmente somaram esse valor com esse valor e, com certeza, ele tinha na resposta. Só que ele esqueceu de fazer a continha que eu mostrei, que é do múltiplo de 12, que é o que pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, quando eu faço, eu quero saber quantas existem, eu vou dividir o meu 1.000 por 12, eu descubro que existem 83 múltiplos. O primeiro é o 12 e o último vai ser o 996. Então, é o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Então, eu tenho 41.832 é a minha soma de múltiplos de 12. Por isso que eu somo o múltiplo de 3, o múltiplo de 4 e tiro o múltiplo de 12, dando 250.501. Professor, ele faria um exercício desse tamanho? Ele não faria, por exemplo, entre 1 e 1.000, que é o número dá grande, mas ele faria entre 1 e 100. Então, entre 1 e 100 é um número que daria para fazer. Então, o primeiro termo aqui seria 1, aqui seria 99, aqui seria 33 dividido por 2. Mesma ideia. 4, 100, aqui daria 25 dividido por 2. E aqui daria 6, o 12 é o primeiro, 96 é o último, dividido por 2. Então, é um exercíciozinho, vale a pena amanhã vocês pegarem o videozinho que eu vou estar disponibilizando, voltar nessa questão e pensar um pouquinho sobre ela, porque entre 1 e 100 os múltiplos é bem possível de ser cobrado sem problema nenhum. Vocês entenderam a ideia desse exercício, pessoal? Por que tem que tirar o múltiplo de 12? O resto é substituição de forma. Voltei à época que eu dava aula online. Tá todo mundo aí? Aquele silêncio absoluto. Cri, Deu para cri, entender. cri, 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 cri. Então tá bom. Não, eu tô aqui. Porque quando você dá aula online, de vez em quando toca telefone, a gente tem que desligar o nosso áudio. Uhum. Tranquilo. Aqui chegou o entregador na casa da minha mãe. Falei, corre lá, pelo amor de Deus. Não, isso aqui já não é. Bom, o que eu queria falar de soma de PA é baseado assim, nessa ideia dessa formulazinha. Deixa eu pensar se ele falaria sobre PA infinita. Até o final da aula eu penso se eu vou dar outra forma também de PA infinita. Vamos para PG primeiro. Deixa eu compartilhar aqui. Vou abrir meu de PG. Eu não sei se caberia nesse momento para vocês que estão no concurso, não. Aqui, aula 3. Vai compartilhar de novo. Bom, qual é basicamente a diferença entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica? Eu sempre gosto de começar falando sobre gráfico. Quem lembra daquele gráfico de juros simples e juros compostos? Vocês lembram? Que era o exercício número 12 ou 14 da lista? Ele dizia assim, ó. Opa! Ele tinha um desenho assim no gráfico. Aí o juros simples vinha assim. E os juros compostos fazia assim. Quem lembra desse gráfico? Lembram? Ah, eu lembro. Que aqui ele fala que era uma unidade de tempo, né? Por que a gente fala que um é desse jeito, outro é desse? Porque o gráfico que ele segue uma reta, ele é chamado de gráfico linear. Segue uma reta. Esse gráfico que faz essa curva aqui e de repente ele explode, esse aqui é um gráfico exponencial. E o que tem isso a ver com PA e PG? O gráfico de uma função, de uma progressão aritmética, ele é sempre linear. Ele sempre cresce com a mesma constância. O gráfico de uma progressão geométrica, ele é exponencial. O conceitozinho de razão não vai usar mais somas e subtrações para achar razão. Vai ser multiplicação e divisão. Eu vou ensinar para vocês, mas se cair um gráfico desse tipo aqui e pedir para identificar quem corresponde a PA e quem corresponde a PG, o linear, que é a reta, é uma PA,
E o exponencial, que ele cresce absurdamente, ou ele poderia ser assim também, exponencial não tem problema, se ele for uma PG decrescente, esse aqui, o exponencial é correspondente a uma PG. Entenderam a ideia do gráfico, pessoal? Uhum. O Verbena gosta muito de usar gráfico nos exemplos de exercícios dele, né? Então, vamos lá. Qual a diferença disso aqui ser uma PG e não ser uma PA? Olha só. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vejam que ele vai crescendo absurdamente. Como é que eu descubro a minha razão aqui? Eu pego e divido pelo termo anterior. Então, quando eu dividir o termo 2, 4 sobre 2 dá 2. Ou qualquer outro. Vou pegar o 32 e vou dividir pelo anterior. 32 dividido pelo 16 dá 2. E lá na PA, nós chamamos a razão pela letra R. Aqui na PG, nós damos a letra Q. Então, nesse nosso caso, primeiro da letra A, eu tenho uma razão Q de valor 2. Professor, existe a PA decrescente? Porque essa que nós vimos, ela está crescendo, né? Existe a PA decrescente. Eu pego aqui, ó. E... Perdão, a ideia é exatamente a mesma. Eu pego o termo e divido pelo seu anterior. 96 dividido por 192. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Quando que a PG ela é decrescente, então? Quando o meu Q, que é a minha razão, for menor do que 1. Ok? Ok. Tá bom. Vamos ver Então, exemplo. quando for maior do que um, ele é crescente. E Menor, positivo. ele é decrescente. Isso. Estou falando assim, em termos de todos os valores aqui estão positivos, né? Existe na PG a PG alternada, que vem um número positivo, um positivo, um negativo. Isso ocorre principalmente quando a razão é negativa, né? Aí multiplica um positivo por negativo dá negativo. Aí você multiplicar o próximo, que é negativo, por negativo dá positivo. Esse exemplo aqui, ó. Até vou escrever um que é legal. A razão igual a menos 2. Primeiro termo vale 2. Olha só. Se para a esquerda eu divido, para a direita eu Multiplica. multiplico. Então, a minha razão a gente viu que era 2, então 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, perdão. Vamos olhar aqui. Se o meu primeiro termo é 2 e a razão é menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Agora, menos 4 Uhum. vezes menos 2, mais 8. Mais 8 vezes menos 2, menos 16. Perceba, então, que quando eu tenho uma razão negativa, os meus valores são intercalados entre os positivos e os negativos. Bom? Uhum. Tá. Ok. Olha só. Como é que é a E forma... Oi? numa PG a razão nunca pode ser zero. Se você tiver uma razão zero, zero vezes qualquer número é zero, né? Então, na É, verdade, você não tem uma PG, você tem um ponto, só uma coordenada, só só. uma única Uhum. coordenada. Né? Ah, lá na PA, como é que a gente calculava o termo? Né? A gente fazia assim, ó. A2 é igual a 1 mais R. A3 é igual a 2 mais R. Aqui a gente troca o mais por multiplicação. O próximo termo é o anterior vezes a nossa razão. Ah, olha que mapinha bem legal. O A2 é o A1 vezes Q. O A3 é o A2, opa, é o A2 vezes Q. Todo mundo concorda? Uhum. Sim. O que nós vamos fazer? E quem que é o A2? Opa, A2 é A1 vezes Sim. Q. Então eu tenho que o A3 vai ser A1 vezes Q Ao vezes quadrado. esse Q aqui final, porque isso aqui é o A2, ó. Então eu digo que o A3 é A1 vezes Q elevado ao quadrado. Vamos comparar com o que a gente fazia na PA. Na PA eu não falava assim, ó. Por exemplo, o A20 é igual o A1 mais 19R, não é assim? Que esses dois somando tinha que dar esse? E era soma?
Agora aqui, Isso. ó, e não é soma, é multiplicação, e eu tenho que somar esse expoente com esse valor aqui. Esses dois têm que ter o valor que eu quero. Então, se eu tiver assim, A7 é igual a 3 vezes Q elevado a quanto? 7. A 4. 4. Isso. Por quê? Porque eu quero o sétimo termo. Então, eu troco aqui é PA, né? Esse aqui é PA, esse é PG. Na PA eu somo e eu pego os itens aqui e somo. 1 com 19. Na PG eu multiplico e somo o expoente com o meu termo. Tá bom? Eu gosto sempre de dar essa matéria fazendo essas comparações. Perguntas? Não. Não? Nada. Beleza, Não. beleza. Tá fácil demais. Aham. Olha lá. Na PA, eu tinha que colocar aqui a forma assim, ó. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ou, se eu tivesse qualquer termo, né? A N é igual a P mais N menos P vezes R. Não precisa não lembrar isso aqui, não. O que eu quero dizer? Aqui, para saber qualquer termo, a minha fórmula é essa aqui, ó. Por exemplo, que é o que eu falei ali, ó. O A7 é igual a 3 vezes Q elevado à quarta. Olha só, meu N vale 7. O meu termo que eu tenho vale 3. Q elevado a 7 menos 3, que é 4. Então, não precisa guardar a fórmula. Guarda esse jeito que eu ensinei, ó. Que essa soma com esse tem que dar esse número aqui. Se vocês souberem Ok. isso daí, vocês não erram nunca esse tipo de exercício. Porque Certo. senão ele fica muito teórico para a gente treinar. Olha lá, de novo eu tenho agora aqui um exercício que traz x com 3 termos. E dessa vez ele disse que isso é uma PG. Ele quer saber assim, ó, qual é o quarto termo dessa PG. De novo, toda vez que ele trouxer x e trouxer 3 termos, a gente sempre olha para o termo do meio. Na PA, a gente fazia que... Opa, volta. Oxê. A gente fazia que esse menos o anterior era a razão. Isso na PA. É. Na PG, eu vou fazer o quê? Que esse dividido por esse é a razão, lembra? Aham. Sim. X mais 3 dividido por x mais 1 igual a razão. Da mesma maneira como o terceiro dividido pelo segundo também é razão. X mais 4 sobre x mais 3 também é razão. Concordam? Aham. E se esse é a razão e esse é a razão, isso só vai acontecer quando esse cara for Igual. exatamente igual a esse. Eu tenho que x mais 3 sobre x mais 1 é igual a x mais 4 dividido por x mais 3. Como é que resolve isso? Vai fazer um mini múltiplo comum dos dois. Como eu tenho frações com uma igualdade, eu vou fazer uma multiplicação em Cruzada. Cruz. isso. Então vai dar X mais a 1, equação de segundo grau. isso. X mais 1 que multiplica x mais 4 é igual a x mais 3, que multiplica X x mais X, mais né? 3. 3. Então vamos lá. Chuveirinho duplo. X vezes X ao quadrado. x vezes 4, 4x 1 vezes x, mais x 1 vezes 4, mais 4 igual do lado igual. X vezes x ao quadrado isso, mais 3x, mais... mais 3x, mais... E aí não é quadrado perfeito? É um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Então, É quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais é 4. pelo segundo, É. exatamente. Quem não conhece, faz um chuveirinho duplo aí que dá também. Então aqui ficou. Mas Tá ainda bom. bem que você viu, ganha tempo. X quadrado É, ganha tempo. Mais 5x, mais mais 4. 5x mais 4 igual x quadrado X ao quadrado mais mais 6x 6x mais mais 9. 9. Legal. Todo mundo que tem x, vou passar para o primeiro termo. Vou colocar aqui do lado, ó. Então vai ficar x quadrado, que é esse aqui. Esse que está positivo, vou passar para o outro lado, vai menos x quadrado. O Eu 5x tem que poderia ter passar. cortado, não Sim, poderia? sim, sempre que ele tem os mesmos índices dos dois lados, eu posso cortar. Justo. Isso.
6x positivo vem 6x negativo, igual. O 9 já está do lado de cá, não muda. O 4 Menos positivo vai para o outro lado, vai menos 4. X quadrado com menos x quadrado, corta. 5x menos 6x Menos dá menos x. x. 9 menos 4 dá 5. 5. Como o meu x não pode ser negativo, eu multiplico por menos 1. Eu tenho X igual a menos igual a 5. menos 5. Legal. Então, ele quer saber o quarto termo. Então, vamos lá. X mais 1 vai ficar menos 5 mais 1. Menos 4. Isso. Menos 5 com mais 3. Menos 2. Menos. 2. Menos 5 Menos mais 1. 4. Menos. Menos 1. Quem me fala qual que é o próximo termo? Menos. Vai ser positivo. Qual que é o próximo termo? Eu descobri os três aí. Vai ser um positivo, não? Olha só. Qual é a primeira coisa que eu faço aqui? Eu vou descobrir qual é a razão. A razão é esse dividido por esse. Então, vai dar menos 2 dividido por menos 4. Numa divisão, menos com menos dá mais. 2 sobre 4 dá Um meio. meio. Cada termo é ele vezes o próximo, né? Então, olha, Ah, menos 4 vezes meio, menos 2. Menos 2 vezes meio, menos 1. Então, vou fazer o próximo é menos 1 vezes meio. Negativo com positivo, negativo. negativo. 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo seria 1, né? 1 vezes 2, 2. Então, aqui vai ser menos meio, é o quarto termo. Ah, tá. Ok? Não se Ok. esqueçam, pessoal, tanto PA quanto PG, além dos termos, eu tenho um negócio muito importante chamado razão. É ele que manda na bagaça. Ele que manda bagaço. É ele que é o chefe do negócio. Ok. Certo? Certo. Um bom exercício esse aqui, viu? Gosto muito de usar ele nas minhas aulas. Olha lá, razão é menos meio. Olha que bonitinho. Ah, é menos meio é o termo. E a razão é meio e o quarto termo é menos meio. Muito bom. Ah, esse aqui, ó, eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, pessoal. Exercício bom demais esse aqui, ó. Ele me deu o quinto termo, ele me deu o nono termo, e ele quer que eu calcule o 13º termo. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui, rapidão. 3 minutos. Pronto? Não, ainda não. Ainda não, muito bem. Lembrem da fórmula do termo lá, que serve para qualquer um. A N é igual a 1. Isso na PG, como é que funciona? Ou se eu não vou usar o A1, se eu vou usar um A qualquer coisa. Quem que tem que somar com quem?
É a maneira mais rápida de fazer esse exercício. Aquelas formulinhas mais rápidas que você falou, né? Exatamente. Vou dar uma dica para vocês aqui. Não devia, mas eu vou ajudar. Olha só. Ele me deu quem? O A5 e o A9, não foi? Quem é o maior termo? O A5 ou o A9? Uma 9. Então, eu vou dizer que o A9 é igual ao A5 vezes Q elevado a quanto, moçada? 4. Isso. Por que que eu vou fazer desse jeito? Eu tenho esse valor? O quê? Não. Não, eu tenho o A9? Tenho. Eu tenho o 20. A5? Tenho. Então, eu Só não descubro tenho. quem? O quê? 4. Eu descubro a razão. A hora que eu fizer essa conta, eu descubro a razão. Quanto que vale o A9? 20. Quanto que vale o A5? 5. Q elevado a quarta. Troca todo mundo de lugar. 5Q a quarta é igual a 20. Q elevado à quarta é igual a 20 dividido por... Dividido por 5. Que é 4. Isso. Então, eu tenho que Q elevado à quarta potência é 4. 4. Muito bem. Olha só. Eu preciso extrair a raiz quarta de 4? É isso que eu ia perguntar. Precisa? Não, mas eu que perguntei primeiro. Não precisa. Olha só, olha a coincidência. Nenhuma raiz eu preciso tirar? Precisa. Nesse exercício, não. Porque de 5 para 9, a diferença são de 4 números, não é? Sim. E de 9 para 13, são quantos números? 4. Então, olha só que interessante. A13 é igual ao A9 vezes Vezes. Q elevado a quanto? 4. Olha que coincidência. Então, eu sei que o A13 vale o A9, que é 20. 20 vezes vezes 4. isso. 80. 180. Pensa uma questão boa de prova essa daqui. Metade ia ficar louco querendo extrair raiz quarta. Muitos iam escrever assim, ó, Q é igual a raiz quarta de 4. Aí ia falar que Q é igual a... Isso aqui é 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 4, 2 ao quadrado, que vai ser 2 elevado a 2 quartos, que é igual a 2 elevado a meio, que é igual a raiz de 2. Ixi. É. E aí, a hora que ia colocar aqui, ia ter que fazer a volta, ia transformar esse raiz de 2 em 4 de novo. Ia perder tempo. Então, essa aqui é uma sacada de exercício. A variação de um para o outro foi exatamente a mesma para o da minha pergunta. Se fosse o A17 que ele pedisse, eu achei o A13, multiplica 80 por 4. O A17 é 320. Certo? Ok. Certo. Muito bom. Espero que todo mundo esteja entendendo. Aqui ele fez o jeito mais difícil, olha que doido. Ele achou o raiz de 2 aqui, ele fez um método bem mais difícil que o meu. Ele não enxergou esse pulo de 4 em 4, mas dá o mesmo resultado. Ah, essa aqui também é boa. Determine a ou as PG ou PGs em que o primeiro termo vale 243 e o quinto termo vale 48. Por que que ele colocou desse jeito? Porque pode ser que eu caia numa equação de segundo grau e eu tenha mais de uma razão, perdão, eu tenho mais de uma PG sendo formada. Bom, eu vou explicar essa daqui então de forma direta, baseada aqui na resolução para ganhar tempo. Então, olha só. O que que ele me deu? Ele deu o primeiro termo, ele deu o A1 valendo 243 e o A5 4. valendo 48. Então, o que que é? O A5 é o A1 vezes Q elevado a quarto, não é isso? É. A1 vezes Q elevado a quarta. Então, eu tenho o A5, eu tenho o A1 e eu tenho Q elevado a quarta. Então, eu tenho que Q elevado a quarta é 48 dividido por 243. Quando eu fatoro, ou melhor, aqui ele simplificou, né? Ele simplificou por 3, tanto em cima quanto embaixo.
Então, ele ficou que Q elevado à quarta é igual a 16 sobre 81. Isso daqui é a mesma coisa que se eu for fatorar o 16, vai dar 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, isso aqui é 2 elevado à quarta. E o 81 por 3 dá 27, que dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então, 81 é 3 elevado à quarta. Então, pode dizer que Q elevado à quarta aqui é igual a 2 terços elevado à quarta. Regrinha de exponenciação, né? Agora que eu tenho os mesmos expoentes, eu posso dizer que a minha razão é igual a 2 terços. Cuidado, cuidado. Na hora que a gente faz esse passo, como eu não estou falando que é uma figura geométrica, um lado de um quadrado, nada disso, eu tenho que sempre, quando eu estou eliminando as raízes, ela tem a versão positiva e a versão negativa dela. Então tem que tomar muito cuidado. Bom, quando estiver extraindo Ok. raízes, eu tenho que extrair tanto a raiz positiva e negativa. Eu não preciso da raiz negativa quando estiver me referindo a figuras geométricas, porque não existe lado negativo, né? Mas por isso que Certo. ele colocou para determinar a ou as PGs. Então, agora que ficou fácil, né? Eu tenho o primeiro termo, que é 243, e eu tenho a primeira razão, vou usar a primeira razão positiva 2 terços. Então, eu pego 243 vezes 2 terços, e aí eu vou calculando os próximos termos, ok? Essa aqui é a PG, primeira PG, quando a razão Hum, vale mais 2 terços. Quando ela vai... Mas, Oi, pode falar. licença. Oi. Mas se ele calculou 162, por que que ele não colocou por 3? Ele está redividindo, né? Ele multiplicou por 2 e dividiu por 3, Ah, tá certo. Não, certo? entendi. Esse, Tá, esse entendi. dividido pelo de baixo. Isso. É verdade, divide. Tá certo. E agora, na razão negativa, são exatamente os mesmos números na PG2, só que agora, lembra que eu falei que quando a razão é negativa, eu Sim. tenho um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Isso. É chamado PG de alternância. É o termo mais comum que a gente utiliza. Ok? Ok. Muito bom esse exercício também aqui, ó. Então, se cair algum exercício falando da possibilidade de ter mais de uma PG formada, eu tenho que verificar assim, eu vou ter mais de uma razão, eu vou ter uma razão positiva ou negativa? Sim, eu tenho duas PGs. Certo. Não precisa disso para esse nível de vocês. Tá, eu vou voltar então na próxima, vou dar mais uma aulinha para vocês ainda para finalizar PG e a soma de PG. Como faltam 2 minutos, dá um printzinho na tela de vocês para tentar resolver esse exercício enquanto dá aqueles 9 minutos que tem que esperar antes de abrir a sala de novo. Dá um print aí na tela de vocês, Ok. ok? Ok. Tá. Aham. Vou fechar então aqui e retornamos assim que gerar o link de novo eu mando para vocês. Rapidão. Tá bom.